Bom, nessa videoaula eu vou falar um pouco sobre desenvolvimento cognitivo, aprendizado e memória. As experiências e os aprendizados moldam a percepção e o comportamento. O cérebro, ele inicia sua formação no período intrauterino, entre a segunda e a terceira semana após a concepção, seguindo com a formação das células cerebrais, que são os neurônios, e das sinapses. A aprendizagem acontece desde o início da vida. O bebê aprende no contexto dos seus relacionamentos afetivos. Na primeira infância, a criança é fortemente influenciada por todo o meio e ambiente no qual ela interage. A criança aprende no ambiente de seus relacionamentos, que afetam os aspectos do seu desenvolvimento. Apesar da aparência do cérebro do recém-nascido ser semelhante ao do adulto, ele ainda passará por modificações fundamentais. Ocorre a sinaptogênese, onde pode ocorrer até 700 novas sinapses por segundo nos primeiros anos de vida. Cada neurônio se especializa em uma determinada atividade. Dessa maneira, as sinapses mais utilizadas se fortalecem e carregam a informação de forma mais eficiente, enquanto as não utilizadas vão enfraquecendo e desaparecem gradativamente, fenômeno conhecido como poda sináptica. Os bebês eles querem descobrir o mundo. Baseado nisso, descobriu-se que o mecanismo de aprendizado nos cérebros dos bebês é inato e que o conteúdo colocado nesse mecanismo vem das experiências vividas por eles, ou seja, está em aberto. O número de conexões entre as células cerebrais e a qualidade destas dependem da experiência. Quanto mais experiências, maior a capacidade de construir o próprio cérebro. Como, por exemplo, quando os bebês veem as mães. Quanto mais eles veem as mães, as redes neurais específicas para essa finalidade ficam cada vez mais fortes e eficientes. Plasticidade estrutural e memória. A plasticidade estrutural é a capacidade do cérebro de se modificar fisiologicamente e estruturalmente, mudanças sinápticas e não sinápticas, em resposta às alterações no meio das experiências. Os mecanismos são universais. Ocorre a mudança na atividade elétrica no encéfalo, após a atuação de moléculas como segundo mensageiros, e em seguida com modificações em proteínas sinápticas pré-existentes. Alterações temporárias são convertidas em permanentes, que são as memórias de longo prazo, através das alterações na estrutura da sinapse. Em muitas formas de memória, ocorre a síntese de novas proteínas e estabelecimento de novos circuitos. No caso de circuitos rearranjados para o aprendizado, é preciso refinar a circuitaria do encéfalo durante o desenvolvimento. Então, a plasticidade sináptica, existem conexões de células nervosas de forma precisa e coordenada. Essas conexões podem ser alteradas pela atividade e pelo aprendizado. Eventos específicos são lembrados porque estruturas e funções das conexões entre as células nervosas são modificadas por esses eventos. E a cognição se dá pela atividade simultânea dos conjuntos distintos de neurônios. E o que é a memória? É um sistema ativo que recebe, armazena, organiza, modifica e recupera a informação do ser humano. Ou seja, a maior parte daquilo que sabemos não nasceu conosco, mas foi aprendido por meio da experiência e da atividade, e isso é mantido em nós a partir da memória. Memória é aquisição, aprendizagem, formação, armazenamento, conservação e evocação de informações pelo sistema nervoso central. As memórias provêm da experiência. Elas são adquiridas em aspectos temporais. Elas podem ser visuais, olfatórias, motoras. Elas podem provocar prazer, repulsa. Pode haver associação entre as memórias pré-existentes, outras sem conhecimento prévio. E podem provir de uma mescla de informações e sensações sem associação. O acervo das nossas memórias faz com que cada um de nós seja quem é. As memórias são codificadas por neurônios, são armazenadas em redes neurais e evocadas por estas ou por outras. Elas são moduladas pelas emoções, pelos níveis de consciência e estados de humor. As memórias evoluem com o desenvolvimento. Na classificação das memórias, elas são divididas quanto ao seu tipo, onde existem as memórias de conteúdo, que são as declarativas e as não declarativas, as memórias quanto à função, que são as memórias de trabalho e outras, e quanto à duração, que são as memórias de curta e longa duração. Vamos lá para os tipos de memória.
Na memória declarativa, que também é conhecida como explícita, ela é evocada de forma consciente. Elas são fáceis de se formar, mas também são fáceis de serem esquecidas. Elas envolvem informações sobre locais, fatos, eventos, pessoas e etc., como, por exemplo, o primeiro contato com o automóvel na autoescola. Essas memórias declarativas podem ser divididas em dois tipos: as episódicas, que são informações sobre a nossa própria vida e de eventos a elas relacionados, como, por exemplo, saber o nome do nosso animal de estimação. E as memórias declarativas classificadas como semânticas, que diz a respeito do ambiente que nos rodeia. Que nos rodeia. Nós lembramos sem saber como, quando e onde adquirimos esse tipo de memória, como, por exemplo, quando nós entendemos a diferença entre um cachorro e um gato. As regiões anatômicas envolvidas nesse tipo de memória são as corticais, região pré-frontal, entorrinal, parietal e o hipocampo, o lobo temporal. O outro tipo de classificação das memórias são as não declarativas. Esse tipo de memórias são conhecidas como hábitos. Elas são evocadas de forma inconsciente. Exige repetição e prática, por isso é menos provável de ser esquecida. Ela é adquirida durante o condicionamento e habituação. E os circuitos subcorticais, que são nucleocaudados ou cerebelares, são as regiões anatômicas envolvidas. Um exemplo da memória não declarativa, que é implícita, é o aprender a dirigir, pois a partir da prática você passa a dirigir de maneira inconsciente. Esse tipo de memória está presente praticamente desde o nascimento dos bebês, onde eles mostram um processamento mais consistente dos rostos que já viram do que de novos rostos. Memória de trabalho ou operacional. A memória operacional ou memória operativa pode ser definida como um conjunto de processos que nos permite armazenar e manipular informações temporárias e realizar tarefas cognitivas complexas, como compreensão da linguagem, leitura, aprendizagem ou raciocínio. Aquisição e evolução de toda e qualquer outra memória, ativação elétrica dos neurônios do córtex pré-frontal e sua interação com o entorrinal, hipocampo e amígdala, e quadros esquizofrênicos, que ocorrem devido à falha grave na memória de trabalho, que ocorre uma distorção da percepção e alucinações. Memória de longa e curta duração. De longa duração são sequências de eventos moleculares que duram várias horas, suscetível a numerosas influências. E a memória de curta duração é manter a informação comportamentalmente disponível durante as horas nas quais as memórias de longa duração ainda não adquiriram a forma definida. Vamos lá, aquisição de memórias, aprendizado de procedimentos. A associação nessa aquisição de memória diz referente a aprender uma resposta motora em relação a um estímulo sensorial. No aprendizado de procedimentos, ele é dividido em associativo e não associativo. Associação de um estímulo com outro ou com uma resposta. Nos tipos de aprendizado não associativo, não ocorre associação entre dois ou mais estímulos, nem entre um estímulo e uma resposta. Alteração da resposta ao longo do tempo. Ele é subdividido em dois tipos: a habituação e a sensitização. A habituação é a forma mais simples de aprendizado não associativo e diz respeito à diminuição de respostas comportamentais frente a estímulos repetidos, desde que esses estímulos sejam neutros, não sejam inofensivos nem benéficos. Em linhas gerais, trata-se de aprender a não reagir frente a estímulos indiferentes, como, por exemplo, quando estamos estudando com o ventilador ligado. Inicialmente, o barulho pode nos incomodar e nos desconcentrar, porém, com o passar do tempo, nós somos capazes de nos concentrar novamente, esquecendo que o barulho está ali. É como se ele se tornasse mais baixo e logo nos incomodasse menos. O que acontece é que, em um primeiro momento, o barulho provoca uma resposta neuronal forte o suficiente para nos desconcentrar. Como o estímulo não é nocivo, a resposta neuronal diminui com o passar do tempo.
e a sensitização, que é a intensificação da resposta a todos os estímulos, até os que evocam pouca ou nenhuma reação. Em oposição à habituação, temos a sensitização ou sensibilização, onde aprendemos a ficar mais atentos aos estímulos, principalmente aos nocivos. Como, por exemplo, quando uma pessoa se assusta com o disparo de uma pistola, ela vai reagir mais ativamente do que o normal a qualquer ruído minutos após o disparo. Vamos lá. Um outro tipo de aprendizado é o associativo, onde haverá uma associação entre os eventos, que poderá ser entre dois estímulos ou entre um estímulo e uma resposta. Esse tipo de aprendizado também é chamado de condicionamento. Ele é dividido em dois tipos, o condicionamento clássico e o condicionamento instrumental. O condicionamento clássico. Existe uma associação entre um estímulo que evoca uma resposta mensurável, que é o incondicionado, e um segundo estímulo que normalmente não evoca a resposta, o condicionado. O fisiologista russo Ivan Petrovich, que desenvolveu o conceito em um experimento com cães. Era acionada uma espécie de campainha toda vez que o cão recebia um prato de carne e certa quantidade de saliva era produzida. Após fazer isso repetidas vezes, o experimentador passou a tocar a campainha sem dar a carne ao cão e começou a observar a produção da saliva. Ele percebeu que a quantidade de saliva produzida em ambos os casos, com a carne e sem a carne, era a mesma. O cão ele passou a salivar só de ouvir a campainha. Em experimentos anteriores, bastava sentir o cheiro da carne ou vê-la para o cão salivar. Após o experimento supracitado, percebeu-se que, devido ao condicionamento, o cão passou a salivar até mesmo sem ter nenhum tipo de contato, olfativo, visual ou gustativo, com a carne. Nesse exemplo, a salivação do cão é a resposta comportamental que será manipulada. A carne é o que chamamos de estímulo incondicionado, um estímulo que, por si só, já produz a resposta esperada. Por outro lado, a campainha é o que chamamos de estímulo condicionado, um estímulo que só produz a resposta se for associado a um estímulo incondicionado. O cão aprendeu a associar dois estímulos, a campainha à carne. Em outras palavras, o estímulo condicionado ao estímulo incondicionado. Condicionamento instrumental. Associa-se uma resposta, um ato motor, a um estímulo significativo, que pode ser uma recompensa ou a prevenção a um estímulo aversivo. Nesse tipo de condicionamento, o animal aprenderá um novo comportamento. Skinner colocou um rato em uma caixa dentro da qual havia uma alavanca, que, quando pressionada, liberava comida no interior do recipiente. Essa caixa ficou conhecida como caixa de Skinner. Inicialmente, o rato exibia um comportamento natural de exploração do local. Quando, por um acaso, pressionava a alavanca, ele recebia comida. Com a repetição desses atos, o rato aprendeu que, ao pressionar a alavanca, ele recebia comida. Assim, com o tempo, o rato repetirá esse comportamento sempre que estiver com fome. Segundo Skinner, só temos como saber se um dado estímulo reforça depois que ele altera o comportamento do alvo, aumentando a frequência de sua ocorrência. Nesse exemplo, a comida é o que chamamos de reforço e o ato de pressionar a alavanca é a resposta. Pode-se trocar a comida por uma punição, como por exemplo um choque, e ao fazer isso, diminui-se as chances da ocorrência desse mesmo comportamento. Assim, segundo o Skinner, existem dois tipos de reforço. Reforço positivo, que consiste na apresentação ou acréscimo de um estímulo, como por exemplo, água ou comida, e o reforço negativo, que consiste na retirada de estímulos, como por exemplo, um choque. A diferença entre esses dois tipos de condicionamento é bem simples. Enquanto no condicionamento clássico o animal aprende a associar um comportamento que lhe é próprio a um novo estímulo, no condicionamento instrumental o animal aprenderá um novo comportamento. Bases neurais da memória e do aprendizado. Atividades cognitivas. Atividade cerebral mediadas por células nervosas, que são os neurônios. Os neurônios, eles são responsáveis pela recepção, integração e transmissão de informações a outros neurônios. Sinalização elétrica e química, que são as sinapses, mediadas por neurotransmissores. Os processamentos cerebrais dependem da eficácia da transmissão sináptica entre os neurônios.
Bases neurais da memória e do aprendizado. Aqui nós colocamos uma área extremamente importante para esses mecanismos, que é o hipocampo, na região do corno de Hammond, que está relacionada às memórias declarativas, juntamente com o córtex entorrinal, o giro dentado e o CA3. O hipocampo, a amígdala, a córtex entorrinal recebem informações acerca do processamento de informações sobre estados de consciência, alerta e ansiedade. O aprendizado e a memória podem resultar de modificações na transmissão sináptica. Depende do relacionamento entre os neurônios. As memórias podem resultar de alterações em proteínas sinápticas pré-existentes. Plasticidade da transmissão sináptica. Bases moleculares da memória a longo prazo. Processamentos cerebrais dependem de como os neurônios são associados, ou seja, da eficácia da transmissão sináptica. Para a atividade elétrica na membrana acontecer, é preciso um aporte metabólico, que funciona através de sistemas enzimáticos. A transmissão de informações depende da troca molecular intensa entre os neurônios. O pulso elétrico chega na terminação nervosa no neurônio pré-sináptico, acarreta a entrada de cálcio, que controla a liberação de transmissores. Este age na célula pós-sináptica. O acoplamento químico entre transmissor e receptor tem como funções a abertura do canal iônico, permitindo a atividade elétrica da célula pré-sináptica, que influencia a atividade elétrica da pós-sináptica, e a ativação da cadeia de reações enzimáticas, que é conhecida como via de transdução de sinal. A atividade em uma sinapse define a quantidade de mediadores e receptores utilizados na transmissão da própria sinapse. Síntese proteica é responsável pela consolidação de memória, que são as memórias de curto prazo convertidas nas memórias de longo prazo. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a amnésia. Essa é a perda ou a falha da memória declarativa. Em casos mais graves, acomete a memória não declarativa também. A amnésia pode ocorrer em patologias como depressão, demências e etc. Como um exemplo dessas patologias, podemos citar o Alzheimer, que são lesões iniciais no córtex entorrinal e no hipocampo, que é o responsável pelo processamento das memórias declarativas.